Você sabe os detalhes e os cuidados que você tem que olhar num carro usado antes de comprar? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você seguir e evitar de comprar um carro muito zoado ou até mesmo de quilometragem adulterada. Mas antes de continuar o vídeo, só não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e vou compartilhar uma experiência que eu tive na época que eu trabalhei em concessionária de veículos como vendedor. E às vezes tinha que avaliar os carros dos clientes que davam como forma de pagamento no 0 km. E na hora de ver o carro, eu sempre dou prioridade a colocar num ambiente bem espaçoso e aberto, como estou agora. Na verdade aqui facilita bastante porque eu estou na rua e com uma boa iluminação. Aqui no caso eu estou com a iluminação do dia, então é a melhor que tem para você poder notar se a pintura do carro não tem diferenças de tonalidade. No caso aqui a lateral do carro está ok. A única diferença de pintura que podemos observar é entre o para-choque e a lataria do carro. Isso daí às vezes pode ser comum porque são de materiais diferentes. Só que o mais importante nessa primeira visualização, você observar se o carro não tem uma diferença de pintura muito bizarra, né? Por exemplo, eu já peguei casos que a porta do carro foi retocada e só a porta ela estava muito fosca comparando com o resto da pintura do carro. Aí você já tem que considerar um retrabalho aí, um gasto que vai ter que entrar no valor da negociação, né? Mas visto isso, ainda você pode investigar para saber o que aconteceu, perguntando para o proprietário do carro. E verificando alguns detalhes que normalmente não são pintados do carro, você pode encontrar vestígio de tinta também. Nesse caso aqui, eu encontrei um pouco de respingo de pintura branca nos faróis. Provavelmente eu vou conseguir filmar aqui para vocês, mas ó, vou chegar bem próximo. Então tem alguns respingos de tinta que indica que foi feito algum retoque ou no para-choque, que às vezes é normal, ou aqui no para-lama. E chegando mais próximo aqui do para-choque e do para-lama, eu consegui verificar que tem algumas imperfeições na pintura. Não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, mas aqui no para-lama podemos notar algumas bolhas, né? No caso tá bem aqui, tem algumas imperfeições que foi no caso na hora da pintura ali, não foi tão perfeita como a própria fábrica faz, né? Na fábrica são os robôs que pintam um carro e normalmente não deixam imperfeições como essa. Agora eu vou abrir o capô para poder investigar um pouco mais se foi feito algum trabalho de estrutura interna do carro para poder avaliar a gravidade desse trabalho que foi feito aqui. Com o capô do motor aberto, agora a gente pode avaliar se esse retrabalho aqui no para-lama foi estrutural, verificando as cabeças dos parafusos, para saber se não foi machucado por ferramentas. No caso aqui, essa cabeça está intacta, a outra aqui também, o que dá para perceber que foi removido só os faróis. Dá para ver um machucado de ferramenta aqui e aqui, podendo concluir que provavelmente só foi um retoque de pintura, não estrutural, onde o funileiro provavelmente removeu o farol para poder ter uma certa liberdade para alinhar o para-choque, o para-lama, até mesmo para fazer a própria pintura ou polimento. Só que a questão aqui que ele deixou respingar um pouco de tinta no farol, deixando essa pista, podendo ser identificado que foi feito esse tipo de trabalho. Outra coisa que pode observar também, para ver se não foi um impacto muito grande, são os parafusos que seguram o próprio capô. Nesse caso eles estão também originais, sem marca de ferramentas, reforçando aí a hipótese que foi apenas um retoque ali no para-lama e provavelmente no para-choque dianteiro. Agora, meu amigo, se você encontrou machucados nos parafusos desse lado, desse outro também, e nos parafusos aqui do capô, você pode ficar desconfiado
que é muito provável que o carro sofreu uma colisão frontal que teve que mexer em toda essa frente. Nesse caso, você tem que ficar com o pé atrás para não comprar um carro que já foi batido de frente e entrar numa fria. Ih, rapaz. Analisado a frente do carro, você vai para a traseira, que são os pontos mais atingidos numa colisão, né? Ou você bate o carro à frente, ou algum filho da mãe vai lá e bate na sua traseira. Chegando aqui na parte de trás, você faz o mesmo processo. Levanta a tampa do porta-malas, verifica os parafusos, levanta o carpete, investiga tudo, como eu mostrei lá na frente, para ver se não encontra nenhum vestígio que foi feito algum trabalho na traseira do carro. Depois de ver a parte estética do carro, que é sobre a funilaria e pintura, agora eu vou dar dicas para você observar se a quilometragem do carro realmente é verdadeira. Tomando como exemplo esse Fiat Cronos 2020 que está com 30 mil quilômetros, podemos começar observando os pneus. Aqui dá para perceber que ele está com as calotas originais e provavelmente, pela quilometragem, esses pneus têm que ser original do carro. E o detalhe que a gente vai olhar é que assim, todo pneu tem uma data de fabricação. Se for original, ele tem que ser fabricado em 2020, que é o mesmo ano que o carro. E chegando bem próximo aqui do pneu, podemos notar aqui que ele está bem sujo, mas ó, a marca é Pirelli, modelo Cinturato P1. E bem aqui no canto tem 4 números, que o primeiro significa a semana e o segundo par de número é o ano. Então é a semana 36 de 2020. Isso significa que o pneu foi fabricado em 2020, que bate com o ano do carro, sendo comprovado que o pneu é original. E agora que você sabe disso, dá para conferir todos os outros pneus, inclusive o step, para ver se ele é original também. E olhando agora para o step, olha só que legal, o step é novinho, dá para perceber que nunca rodou. Ele também é da marca Pirelli, aqui está escrito Cinturato P1. E vamos ver a data de fabricação dele, tá um pouco zoado aqui, mas ó, é a semana 34 de 2020. Tem uma semana de diferença, então não tem problema. Dá para perceber que o step também é original, assim como todos os outros pneus desse carro. Vamos supor que esse carro teve a quilometragem adulterada. Então o cara foi lá, rodou 60, 80 mil quilômetros e depois voltou a quilometragem para 30. Provavelmente os pneus não seriam originais, porque com essa quilometragem eles já se desgastaram bastante e teve que comprar pneus novos. Ou seja, seriam pneus de fabricação provavelmente aí 2021, não a mesma fabricação que o ano do carro. E aí, pegou essa dica? É claro! Outra dica importante também, para você conferir a quilometragem do carro se é verdadeira ou não, é conferir as borrachas dos pedais aqui do carro, se elas estão muito desgastadas ou não. Como é um carro com 30 mil quilômetros, dá para perceber aqui que as borrachas estão boas. E não só os pedais, né? Você pode verificar aqui essa parte da soleira, como ela está, se ela está muito raspada ou não. Em carros automáticos, ainda tem uma soleira que fica aqui, que dá para perceber se ela está muito desgastada. Outro detalhe também, que é bem interessante, deixa eu entrar aqui no carro para poder explicar melhor, é a borracha do volante. Olha que interessante desse Fiat Cronos. É texturizado, né? Dá para perceber aí que tem uns quadradinhos. E com certeza, se fosse um carro aí que rodou uns 100 mil quilômetros, haveria algumas partes desses quadradinhos aqui que provavelmente já estariam lisos, de tão desgastado que foi, né? O cara rodou 100 mil quilômetros, então segurou pra caramba o volante. Mas vamos supor que, sei lá, o cara tem aquele ácido úrico na mão que derrete até ferro. Tem uma outra coisa que você consegue verificar, que é a manopla de câmbio, se ela não está muito desgastada, igual a borracha do volante. Dá para perceber que também é texturizado as borrachas aqui da manopla. Então provavelmente de tanto que o cara usou, estaria liso. Num carro de 30 mil quilômetros como esse, seria muito estranho essas borrachas muito desgastadas, associadas ali com os pedais. Então,
é legal reparar em todos esses detalhes para ver se a condição de desgaste condiz com a quilometragem do carro. Se você conseguiu constatar e ficou desconfiado que provavelmente é um carro com a quilometragem adulterada, esquece o carro que você está vendo, vai ver outro. Agora uma última dica, mas não tem muito a ver assim com a quilometragem do carro, mas sim com a conservação do mesmo, né? Então você verifica os bancos, se a espuma não está muito mole, principalmente essa que é um pouco mais alto. Então tanto de entrar e sair por aqui acaba machucando bastante essa espuma. Mas isso não quer dizer muito sobre a quilometragem do carro, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de excesso de peso e pode danificar essas espumas antes que o normal, né? Mas é legal reparar essa questão aí, se a espuma ainda continua firme, tanto do banco do motorista, como lá do passageiro, e até mesmo a espuma do banco traseiro. Bem, agora se você não ficou confortável com essa avaliação, sei lá, não conseguiu verificar todos os itens do carro que você está interessado, se você estiver em São Paulo, eu não sei se tem esse tipo de serviço em outros estados. Pelo menos aqui você tem que fazer um laudo de transferência numa oficina credenciada do Detran. E lá eles têm um serviço à parte que aqui chama laudo cautelar. E eles colocam o carro no elevador, verificam a parte de baixo do carro, vê toda a estrutura do carro, assim você não cai numa fria. Eu acho que pagam 100 ou 200 reais a mais, mas pelo menos é barato comparado com os problemas que você pode ter. Putz, deixa... Tá mal sol aqui. Enfim, eu não sei se no seu estado vai ter isso daí, mas é bem legal. Mesmo que o cara manja um pouquinho, sabe verificar todos esses itens que eu mostrei, é legal fazer esse laudo cautelar. Se eu não me engano, esse laudo verifica se o carro é de leilão ou passou por algum sinistro, leilão de financeira, enfim, é bem legal. Mas ó, espero que tenham gostado de todas essas dicas, assistam outros vídeos aqui para dar uma força no canal. Até a próxima, valeu!